A porta do quarto. Existe uma regra que quase todo mundo segue sem perceber. Antes de dormir, a gente confere se a porta do quarto está fechada. Mas e se, uma noite, ela abrir sozinha? Não estou falando de vento, nem de uma porta velha. Estou falando de algo que abre a porta a apenas alguns centímetros. O suficiente para alguém observar você. Meu avô contava essa história quando eu era criança. Ele dizia que havia uma velha casa de madeira na estrada que ligava duas pequenas cidades. Ninguém morava lá havia décadas. Mesmo assim, todas as noites, exatamente às 3 da manhã, a porta de um dos quartos se abria, devagar, sem fazer barulho. Quem passava pela estrada jurava ver um corredor completamente escuro. E no fim dele, uma porta entreaberta, nunca totalmente aberta, nunca totalmente fechada. Um homem chamado Antônio resolveu provar que aquilo era apenas superstição. Levou uma lanterna, uma câmera e entrou na casa. Às 2h50 da manhã, nada aconteceu. Às 2h59, o relógio parou de funcionar. A lanterna começou a piscar. O silêncio ficou tão profundo que ele conseguia ouvir o próprio coração. Então, veio um estalo. A porta do quarto, bem devagar, começou a abrir. 5 centímetros, 10, 15. Atrás dela, não havia ninguém, só escuridão. Antônio respirou aliviado, sorriu, deu um passo à frente. Foi então que percebeu uma coisa. A escuridão estava respirando. Era um som baixo, lento, como se alguém muito grande estivesse parado do outro lado, esperando. Ele levantou a lanterna. A luz atravessou a porta, mas não iluminou nada. Era como se a escuridão engolisse toda a luz. Então, uma voz sussurrou, bem perto do ouvido dele. Não feche a porta. Ele se virou imediatamente. Não havia ninguém. Quando voltou a olhar, a porta estava completamente aberta e o quarto estava vazio, ou pelo menos, parecia vazio, porque havia pegadas molhadas, saindo de dentro do quarto, não entrando, saindo. 1, 2, 3, 4, até pararem exatamente na frente dele. Antônio largou a lanterna e saiu correndo. Nunca mais voltou àquela casa. Dias depois, contou a história para um padre. O padre fez apenas uma pergunta. A porta ficou aberta? Antônio respondeu que sim. O padre abaixou a cabeça e disse: Então ela encontrou outro lugar para dormir. Anos se passaram. A casa foi demolida. Hoje existe apenas um terreno vazio, mas dizem que a porta nunca desapareceu. Ela apenas mudou de lugar. Talvez esteja em outra casa, talvez na sua. Antes de dormir hoje, olhe para a porta do seu quarto. Memorize exatamente como ela está, completamente fechada, ou apenas um pouco aberta. E se você acordar durante a madrugada, não olhe imediatamente para ela. Primeiro, escute, porque se ouvir uma respiração do outro lado, já será tarde demais. E aconteça o que acontecer, não abra a porta.